Estamos de volta com mais um episódio do Hattori TV, diretamente da quinta-feira do Polo Digital de Manaus, que está acontecendo desde os dias 12, 13 e também hoje, 14 de novembro. A programação vai se estender até mais ou menos umas 9 horas da noite, então você aí está convidado a vir participar. Teremos muitas palestras, vários estandes aqui sorteando brindes e é o momento de você trazer mais conhecimento, compartilhar conhecimentos, trocar experiências, fazer negócios, fechar parcerias. Então esse é um momento de grande importância que nós temos aqui com o Polo Digital de Manaus, que acontece anualmente. Então fica aí a dica para você que quer aprender um pouco mais de inovação, tecnologia. Esse ano nós temos a temática da transformação digital voltado ao varejo. Então aí você varejista, comerciante, esse é um espaço para você vir aprender e também contribuir com outros. E nesse momento estamos aqui com o Daniel Lins. O Daniel Lins, ele também é da Venturos. Logo mais, ontem a gente falou com o Daniel Raro, né? Ainda agora a gente falou com o Victor Scarpa. Então agora a gente também tá com o Daniel, né? Cheio de Daniel. Então eles estão em peso aqui com a gente. Ele tem mais de 20 anos de experiência, é formado em ciência da computação, tem um PhD também pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é diretor técnico da Venturos. Lidera equipe de especialista no desenvolvimento de projetos e serviços inovadores, aplicando dispositivos de IoT, ferramentas de Big Data, soluções de software para agregar valor aos negócios por meio dos dados. Sua carreira abrange desde projetos inovadores na área de tecnologia até pesquisas científicas em instituições nacionais e internacionais. O cara é fera, hein? E a sua paixão é transformar dados em resultados que impulsionam o sucesso dos negócios. Que maravilha, hein, Daniel? Muito obrigada por ter aceitado o seu convite. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória aí, esse currículo tão extenso e tão novo, né? Eu que agradeço o convite. Dentro da minha trajetória ali de mais de 20 anos, né, de carreira, passei por várias áreas, sou bacharelado em ciência da computação, então comecei como desenvolvedor, depois me tornei arquiteto. Dentro dessa área de arquitetura de software, eu comecei a trabalhar com arquitetura de dados. Foi quando eu retornei para a academia para fazer mestrado, doutorado, sempre nessa área que a gente chama de Data Science, que aí é uma área que abrange tanto a área de Big Data, de dados, de Machine Learning, né, de inteligência artificial. Então, envolve várias áreas. Então, nesse momento ali, durante o meu mestrado e o doutorado, os dois eu fiz na Universidade de São Paulo. Foi a época que eu morei em São Paulo, então saí aqui de Manaus, fui para São Paulo, passei vários anos lá. E aí, depois que eu acabei meu doutorado, tomei uma decisão de voltar para a terrinha, né? E aí, quando eu voltei para Manaus, quando eu voltei, eu tinha uma empresa que eu ainda trabalhava junto com sócios de São Paulo, mas depois de algum tempo, essa distância não me agradou muito. E aí foi quando eu resolvi entrar no Venturos, que na época era Itríade. Isso é uma outra questão. Acho que pouca gente ainda conhece o nome Venturos na nossa região aqui. O Itríade tinha mais tempo de casa, então quando eu entrei em 2018 era Itríade, e sendo que hoje o Itríade se tornou Venturos. Então desde setembro desse ano, então é algo muito recente, a gente já tinha uma parceria de 3 anos entre Venturos, que é um instituto de Campinas, e o Itríade de Manaus. A gente já tinha essa interação de 3 anos, e aí depois de toda essa interação nos tornamos um único instituto. Então, hoje somos todos Venturos, com 2 unidades, uma em Manaus e uma em São Paulo, com praticamente 900 pessoas. Então, nos tornamos aí uma empresa bem grande. E aí, como eu falei, né, dentro desse tempo ali na academia, trabalhando com consultoria, foi quando eu realmente entrei com tudo nessa área de dados, e até hoje aí a gente trabalha nessa área. Legal. E já era uma expertise que tu tinha antes, algo que tu já se identificava antes, ou foi depois da ciência da computação sobre esse conteúdo? Como é que foi essa trajetória de trabalhar nesse segmento? Onde eu despertei essa paixão pela tecnologia, pela área de dados, foi durante meu curso técnico, ainda novinho, na Fundação Matias Maquiline, aqui também em Manaus.
E aí foi quando eu fiz o curso técnico em informática. E aí foi lá que eu aprendi a programar, o desenvolvimento de software, e daí foi só aumentando, estudando mais. Comecei no distrito industrial, trabalhando como desenvolvedor, e aí a partir daí eu acho que eu já passei por todas as áreas existentes da computação, até hoje que eu sou diretor técnico do Instituto. Que legal, maravilha. E o Daniel esteve ontem, né, palestrando sobre Big Data e análise de dados, tomada de decisão baseada nos dados. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho do que foi abordado nessa palestra. Claro. Hoje em dia a gente vê que as grandes empresas, todas elas hoje têm um diferencial baseado em dados. Então, você pega, por exemplo, a Amazon. O que diferencia a Amazon, por exemplo, de uma varejista online comum e a Amazon? Hoje em dia, é o algoritmo de inteligência de recomendação. Então, ele recomenda produtos, ele identifica o seu perfil do que você gosta e indica para você, te oferece preços melhores. Então, tudo isso é baseado em inteligência de dados. São produtos de dados, é um nome já muito utilizado na literatura. Então, são dentro da tua plataforma de vendas, que já é algo comum para todo mundo, o que vai te diferenciar? Hoje em dia, como nos anos 2000, por exemplo, os sites de compra é a mesma coisa, é uma lista de produtos, você escolhe o produto, a quantidade, e você entra num carrinho de compras e compra. É isso. Mas o que diferencia a Amazon? Ela continua, por exemplo, usando a Amazon como exemplo, ela continua fazendo isso? É exatamente igual. Mas os produtos de dados que eles incluíram na ferramenta é o que gera o seu diferencial. A mesma coisa que a gente for ver, por que o Spotify, com tantos outros streamings de áudio, por que o Spotify ele é diferenciado, ele é considerado o principal streaming? Porque ele também tem um algoritmo de recomendação que identifica o gosto da pessoa e recomenda, a partir de uma música que você está assistindo, várias outras. Então a gente começa a entender. Um outro exemplo muito, muito conhecido, Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre, por exemplo, ele tem uma entrega que é muito rápida. A gente que é de Manaus tem sempre uma dificuldade com entrega. Nosso histórico é demorar 30 dias, demorar 40 dias para chegar um produto. Hoje em dia, vou falar de dois, Mercado Livre e Amazon, chega um produto na sua casa em 2 dias, em 3 dias. Como eles conseguiram isso? Com algoritmos de dados também. Então, eles avaliam dentro de cada região quais são os produtos mais vendidos. E, a partir daí, eles criam estoques intermediários nessas cidades. Então, na verdade, quando você está comprando no Mercado Livre, você não está comprando de um depósito lá em São Paulo. Esse produto já está em Manaus. Por isso que ele consegue chegar em 2 dias. Então, essa inteligência de dados, que é o que está desde ali do início do século, desde os anos 2000, diferenciando os produtos. Então, é dentro disso que a gente trabalha. Por isso que a gente fala muito, gerar valor a partir dos dados. Porque os negócios não mudaram. A gente só está passando a coletar os dados que já existiam e antes eram jogados fora, para começar a gerar novos negócios, gerar mais valor. Então, esse é o nosso desafio. Legal. E quando a gente traz também para aplicativos, né, como a Uber, o iFood, também faz a mesma coisa. Todos são produtos de dados. Quando você vai, toda quarta-feira, ou você tem ali uma rotina de tal horário, quando daquele horário, a primeira sugestão que já aparece, porque ele já entendeu justamente a necessidade do cliente, né, aquele padrão de comportamento. Opa, todo dia o Daniel vai para Aventuros tal hora. Então, ele já aparece lá. A mesma coisa no iFood, né? Então, na hora do almoço, esse daqui que você já pediu anteriormente. E isso é aquela questão de eu entender o comportamento do cliente e facilitar. Então, a gente, ao invés de ficar procurando, tem muita opção ali no iFood, ao invés de ficar procurando, por que não já ir num que tu já conhece, quando a gente fala do MAC, né, o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, eu já tenho aquele cliente que já está interessado naquele produto, já está interessado naquela empresa, naquele segmento, já sabe como é o tempo de entrega, o tempero e tudo mais, então já facilita. Exato. Hoje, quando a gente fala de tanto indústria 4.0 ou varejo 4.0, essa tendência da transformação digital, um dos pilares é a personalização. Então, assim, como você consegue identificar unicamente aquela pessoa e personalizar um produto, um serviço, um preço. Então, vou trazer um outro exemplo muito comum, que eu acho que a maioria das pessoas se identifica.
pro lado bom, pro lado ruim. Às vezes a gente pesquisa um produto, ou então um amigo nosso entra num site, vê algo muito barato e fala assim, cara, fala com um amigo ali, cara, entra no Mercado Livre, por exemplo, e nesse link aqui para comprar esse produto, tá R$100, é muito barato. Aí quando o amigo entra, não tá R$100, tá 130. Na verdade, tá R$100 para você. Porque dentro da análise que ele fez, ele identificou uma tendência de você comprar aquele produto caso ele baixasse mais o preço. Já para aquela outra pessoa, já é uma análise diferente. Então, a gente começa a entender que até a questão de preço, que antes era uma questão que, não, todo mundo precisa ter o mesmo preço, mas os descontos, eles acabam sendo personalizados também pelo teu comportamento, pela tua tendência como consumidor. Então, a gente realmente está num período, vamos dizer assim, de personalização. Eu achei interessante porque isso já aconteceu comigo, né? Fazendo pesquisa ali pelo Mercado Livre. Aí eu falei, não tenho conta no Mercado Livre, não é eu que compro, sempre é meu esposo. Vou entrar na conta dele porque ele é diamante, não sei das quantas. Eu entrando e entregar não sei daqui a quantos dias, um mês. Eu entrego, portanto, você recebe na próxima semana. Então, sempre que eu vou na dele, que já vai aumentando. E isso é muito legal, quando a gente também fala dessas questões de Big Data, de internet, robô e tudo mais, a gente fala em algo muito robótico, né? Sim. E, na verdade, como você está falando, é algo personalizado. Então, a gente desrobotiza tudo isso. Exatamente. Não é aquela coisa robótica, é um padrão para todo mundo, não. A gente consegue ir vendo, essa daqui, ela gosta mais disso, então vou entregar isso. Ela gosta mais rápido, com mais vantagem, melhora a forma de pagamento. Então tem gente que não tem, o problema não é o dinheiro exatamente, mas sim tendo uma vantagem de pagamento de parcelas é melhor, né? Ou então, o meu negócio não é dinheiro, mas eu quero para ontem. Então aí a gente vê qual é aquele cliente que é mais imediatista, aquele cliente que quer mais vantagem e assim a gente consegue adaptar melhor. Exato, e isso às vezes, até a gente comentou muito na nossa conversa de ontem, que a nível das empresas, elas não precisam, quando a gente fala personalização, elas não precisam ter uma única estratégia para vender mais. Elas podem trabalhar com a personalização para tentar impactar aquela pessoa específica, mas ela pode trabalhar de uma forma mais generalizada para poder afetar públicos, por exemplo, em lojas físicas. Na loja física é difícil eu personalizar para uma pessoa, mas eu consigo afetar todo aquele bairro ou aquela região da cidade. Através do reconhecimento de padrões. Através do padrão mais generalista, mais geral daquela região. Então, em geral, o que as empresas buscam hoje, principalmente no varejo, é trabalhar com as duas estratégias. Eu personalizo, mas eu também generalizo dentro da minha área de atuação. Com isso, eu consigo trabalhar nos multicanais, né? Tanto a nível online quanto nas lojas físicas. Pegando um gancho na questão do marketing, né? Quando a gente fala, conhecer meu cliente, mas eu vendo para todo mundo, para homem e mulher, mas às vezes não é necessariamente esses aspectos, mas às vezes são os interesses. Pode ser homem e mulher, mas que se interessa por esporte. São homem e mulher que gostam de mais de vinho do que de café, que gostam mais de aventura do que ficar em casa assistindo filme, né? Então isso é legal pra gente entender esses comportamentos, esses interesses do meu cliente e a partir daí conseguir oferecer soluções que atendam às necessidades deles. Exatamente. No início dessa era da inteligência, ainda se usava muito empirismo ali. Então, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, a gente viu um caso muito recente agora, nesse último período de furacões dos Estados Unidos. Qual é o padrão? Quando tem furacão, as pessoas querem água. Foram fazer uma análise realmente usando algoritmos e verificaram que não. Na verdade, o que eles mais precisam são umas bolachinhas, eu esqueci o nome agora, tipo um saquinho daquelas de bolachinhas Recreio, se eu não me engano que é o nome. Eles querem aquilo, porque aquilo ali não estraga, aquilo ali eu posso comer a qualquer hora. Então, grandes varejistas como o Walmart, por exemplo, e outros varejistas dos Estados Unidos já se planejaram e abasteceram o estoque daquele produto. Numa questão empírica, eu nunca iria imaginar, por mais especialista que eu fosse no varejo ou naquela região, eu ia falar que uma bolachinha seria o produto mais requerido numa crise, num tornado, num terremoto. Então, essas descobertas a gente só consegue ter realmente com
uma análise de dados automatizada e não mais com o empirismo ali humano. Né? E o legal é que dá pra gente puxar esse gancho deles fechando ali a janela. Por que eles estavam fechando aquela janela? Por que eles estavam tomando aquela decisão? Por conta de alguns dados de que quando ele passa, a velocidade é tão rápida, né, tão grande, ele vai destruindo tudo. E aí, através desses dados, eles se transformaram em informação que resultou, todo mundo já sabe aquele padrão, né? Então tem algumas coisas que acontecem quando se é em prédios, quem tá em cima já vai pra baixo, já acomoda, já fecha os armários e tudo mais. Então isso é muito legal, porque não só nessa parte mais tecnológica, mas também na vida a gente pode usar esses dados, transformar em informação em tomada de decisão, né? E isso é muito interessante. Exatamente, porque é isso, a gente está falando de varejo, a gente está falando de loja, mas é para nossa vida, como pessoas físicas. Então hoje em dia a gente está na era dos dados. E hoje em dia também a gente tem delegado muita coisa para algoritmos tomarem a decisão. A gente tem que ter um cuidado, porque tudo vai para o bem e vai para o mal. Então, assim, olhando para o viés da empresa, a empresa tem que começar a olhar para os seus dados corporativos e entender como eu consigo gerar mais valor com os dados que eu tenho, sem precisar gerar mais dados, ou gerando dados mais assertivos. Isso, específicos para chegar a alcançar um objetivo. Então, eu consigo gerar muito mais recursos do que eu vou ter de custos para gerenciar aqueles novos dados. Numa visão mais pessoa física, já é mais numa questão de saber lidar com todas essas inteligências para você evoluir. Porque, como eu falei, a quantidade de dados ela é boa por um lado e ruim por outro. É o que a gente fala do dilúvio dos dados. Então, o que é o dilúvio dos dados? É você ter tanta informação e não saber o que fazer. E não saber o que fazer, ou pior, ficar travado. Então, aquela pessoa, aquela procrastinação que é cada vez mais comum nas pessoas, porque é tanta coisa que você vê no seu celular. Né? Só absorvendo. E você acaba absorvendo as coisas ruins. E as coisas boas passam. Um outro exemplo de coisa ruim que a gente sempre fala é... eu estou conversando aqui, o meu celular está gravando o que eu estou falando e está me oferecendo tudo que eu estou falando. Então, a gente começa a falar de pizza, daqui a pouco vem anúncio de pizza. Então, esse tipo de inteligência que as empresas usam, hoje em dia, elas estão coletando dados da gente de todas as formas. Então, a gente tem que usar também esse conhecimento em dados para ter vantagens nesse sentido, no que a gente está buscando, no que a gente quer obter com essas informações. Então, mais uma vez, isso é para todos nós, né? Então, a era dos dados é onde nós estamos hoje. Que legal. E é muito importante trazer essas temáticas até para ampliar o pensamento das pessoas e entender, como é que você usa uma plataforma sem pagar ela, como Facebook, Instagram e tudo mais? Não sei. Você está simplesmente oferecendo seus dados para eles, né? Então, as pessoas não têm esse discernimento. Então, é muito legal quando a gente traz, até pegando o gancho do pensamento computacional, trazer aquele pensamento de como um computador funciona para que as pessoas também possam usar isso na vida real delas. Então, isso é muito legal. Vitor, muito obrigado. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação. Queria que tu deixasse uma mensagem final, né? Depois dessa inchaço aí de informações muito legais, esse dilúvio de informações. Mas uma conversa muito dinâmica, muito interativa, né, trazendo um contexto que as pessoas podem entender. Queria agradecer mais uma vez o convite. A feira está sensacional, as palestras têm pessoas fantásticas, então assim, a gente conheceu todo mundo, tem gente do Brasil inteiro, então a gente já trocou muita informação, já construiu parcerias, negócios, então realmente eu convido a todos para vir para a feira, está sensacional. E o que eu posso falar é o seguinte, a nível do varejo hoje, que é a grande temática do evento, né? As empresas têm que começar a olhar os seus dados de uma forma mais de uma forma mais gerencial, mas ao mesmo tempo mais estratégica, para pensar como que eu posso realmente, com todos esses dados que eu coleto, como que eu consigo gerar novos produtos, gerar diferenciais a partir de dados. Isso não é uma tarefa fácil, mas é um trabalho de formiguinha, como a gente costuma fazer. Então, a gente precisa realmente começar um trabalho cultural dentro da empresa, que tem um nome já estabelecido que a gente chama de data-driven. Então, a sua empresa tem que se tornar data-driven. Ela tem que se tornar dirigida a dados. E a partir dessa cultura que você começa a implantar na sua empresa, você começa a desenvolver ferramentas que vão apoiar a sua cultura. E a partir daí, você começa a gerar produtos de dados que vão agregar o seu produto, que vão agregar a sua plataforma,
seu site, a sua empresa e gerar produtividade e mais valor. Então, realmente é isso que a gente busca. E para as pessoas, mais uma vez, aprender a usar essas ferramentas para o bem. Então, realmente saber utilizar as ferramentas certas nos momentos certos. Então, é isso que a gente busca. É um desafio para todos nós e a tendência é que continue aumentando. Então, eu acho que é uma preocupação que nós teremos aí nos próximos anos. Maravilha, Daniel. Muito obrigado. Então fica aí o recado para você que está em casa. Ainda dá tempo de você vir aqui na feira e prestigiar essas mentes brilhantes que estão aqui. Mentes manauaras, como o Daniel, mas também mentes nacionalmente. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.